Paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu quero deixar a palavra de Deus ao seu coração. Quero ler no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz o seguinte: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, essa palavra foi dita pelo próprio Cristo aos discípulos nas últimas palavras, nas últimas orientações. A gente observa que o livro do Evangelho, no Evangelho de João, quem escreveu foi o apóstolo João, o mais novo, né? Dizem ter sido o mais novo entre os discípulos, e ele teve o privilégio de ser um dos três mais chegados de Cristo, né? O Pedro, Tiago e João. E apesar de não ter sido como Pedro, a figura principal da igreja, ele é chamado de apóstolo do amor. Ele teve o privilégio de, nos momentos mais difíceis, né, assim, de ter tido um treinamento diferenciado. Ele junto com Tiago e Pedro, eles foram as colunas da igreja, né? Eles tiveram um treinamento mais específico para que eles conseguissem então dar continuidade à igreja e serem colunas da igreja, né? E João, ele tem um privilégio muito grande, porque ele se relaciona com Deus, com Cristo, de uma forma mais próxima, e ele tinha o privilégio de reclinar a cabeça no peito de Jesus, né? E em várias ocasiões a gente vê ele mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo. De todas as pessoas que viveram na Terra, né, existem níveis de relacionamento. Algumas pessoas, por exemplo, a gente pode colocar como 5 níveis, né? 5 níveis. Esse nível, há quem diga que o primeiro nível, né, era a multidão. Então, algumas pessoas se relacionavam com Deus como a multidão. Depois, os discípulos, né? Todos os discípulos, haviam vários discípulos, não só os 12, né? E o terceiro nível de intimidade eram os 12 discípulos que foram escolhidos por Deus. E o outro nível de comunhão era dentro dos discípulos, tinham 3, né? Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3 tinham o mais chegado a Cristo, que era João. Então, o nosso desafio hoje é ser como João foi, é ter mais intimidade com Cristo como João teve. E ele teve o privilégio de escrever o Evangelho de João, que esse Evangelho, isso que ele escreve, ele viveu, né? Todas essas ocasiões ele viu, ele escutou esses discursos de Jesus, tanto é que a gente observa aqui essas falas, né, de Jesus, ele escreve essas falas, e por isso que esse Evangelho é um Evangelho especial, é um Evangelho para a igreja, né? Ele não é sinótico como os outros, Mateus, Marcos e Lucas. Então ele é diferenciado, né? Não que Mateus era um dos discípulos também. Marcos, ele ouviu, ele ouvia Pedro falar, e ele escreveu de acordo com Pedro, né? E Lucas ele também escreve ouvindo, né, de alguém que viveu com Cristo. Mas o Evangelho de João, ele é especial, e essa passagem que lemos aqui, Jesus ele é tão sincero em suas palavras, né? A gente hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas pregando parte do Evangelho só que beneficia, que traz talvez um benefício financeiro, porque muitas pessoas hoje, infelizmente, pregam a palavra de Deus, né? Usam Deus para que as pessoas deem dinheiro para a igreja, né? Infelizmente a gente vê várias aberrações acontecendo hoje, pessoas usando a palavra de Deus e deixam de pregar aquilo que Jesus falou, né? Aquilo que Jesus ensinou de fato. Isso é extremamente prejudicial para o Evangelho. Mas a Bíblia diz, né? Contando que Cristo, o próprio Cristo diz, contanto que Cristo seja pregado, independente
qual o interesse, qual a finalidade desses pregadores. O importante é que Cristo seja anunciado, porque quem não é contra nós é por nós, né? Apesar de terem esses interesses, eles vão prestar conta com Deus de como eles estão fazendo, né? Isso aí não compete a mim, mas é interessante a gente observar a sinceridade de Jesus. Jesus, aqui no Evangelho de João, tem uma certa ocasião que ele começa a pregar um evangelho, uma palavra meio estranha, né? Ele fala assim, olha, o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Aí um começa a olhar para o outro e fala, mas Jesus está meio doido, a gente tem que comer a carne dele, o sangue dele, que negócio é esse? Né? E ele começa a fazer esse discurso, né? Porque muitas pessoas, principalmente a multidão, ela se aproximava de Deus simplesmente para ter as suas necessidades supridas, para ter alimento, né? Para serem curadas. E poucas pessoas, principalmente os discípulos eles já não buscavam simplesmente um milagre. Eles queriam conhecer Jesus e aprender com Jesus, porque eles tinham consciência de que eles dariam, se eles forem escolhidos, eles dariam prosseguimento ao Evangelho, né? Então eles precisavam ter uma experiência mais próxima com Deus e eles queriam entender. Nem tudo eles conseguiam compreender, mas eles se aproximavam de Deus querendo entender a palavra dele, querendo compreender tudo aquilo, né? Tanto é que quando há uma demandada, né, vários discípulos abandonam Jesus naquele discurso, e aí Jesus olha para eles e fala, se vocês querem me abandonar também, pode seguir o caminho de vocês. Aí Deus usa, né, Pedro, e Pedro fala assim, para quem iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Então a gente observa que de fato alguns dos discípulos ali, eles já entendiam que Jesus era o Cristo Salvador, né? E isso a gente observa até o apóstolo Pedro falando isso. Ele fala assim, o que dizem as pessoas que eu sou? Eles o Senhor, uns dizem que é os profetas, Elias, tal, um dos profetas. E aí Jesus vai diretamente pergunta para os discípulos. E Pedro sempre é o mais afoito, né? E ele tem uma revelação de Deus ali. Ele diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Falou, muito bem, Simão. Foi o Pai que te revelou. Daí de repente, na mesma hora que ele é usado por Deus, e ele diz, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ele não se refere ao homem, né, até porque a Bíblia ela é perfeita e diz que a pedra fundamental é o próprio Cristo, e muitos rejeitam ela, né, serão então por essa pedra julgado, por Cristo julgado. E há até uma discussão, a Igreja Católica acredita que é a pedra que ele está se referindo, alguns deles acreditam ser Pedro, mas de fato não é o próprio Cristo, né? É a confissão de Cristo ali, ele se refere não ao pedregulho, né? Ao Cefas, o significado da palavra Pedro é pedra pequena, mas é sobre a pedra que é Cristo que ele edificou a igreja. É bem verdade que Cristo, os discípulos estavam edificados em Cristo, que é a pedra fundamental, né? E a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e, obviamente, em Cristo. Então, no mesmo momento que Pedro estava já em uma situação de revelação do Pai, né, quando Jesus falou, olha, é necessário que eu morra e que o terceiro dia eu ressuscite, Pedro falou, de maneira nenhuma, o Senhor não vai morrer não, que é isso? E Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás, né? Na mesma hora que ele tem uma revelação de Deus, fala que Jesus era o Cristo, ele já orienta Jesus a não morrer, e aí era necessário que Jesus passasse por aquilo. Então ele era muito inconstante, cheio de altos e baixos, e Deus trabalha no coração de Pedro para que ele posteriormente tenha um domínio próprio. Ele era sanguíneo, né? Quando foram prender Jesus ali, ele tira a adaga e a espada que ele tinha, né, que era uma arma de pescador, tenta ali agredir, ele agride, né, Malco, arranca ali a orelha, e Jesus então ele vai lá e pega a orelha dele, coloca no lugar, fala, não precisa disso, Pedro, você sabe que se eu podia pedir ao Pai e ele mandasse aqui para mim vários anjos, né, e me protegesse, mas é necessário passar por isso, fica tranquilo. Então Jesus ele tem essas várias experiências com os discípulos têm essas várias experiências com ele. Nesse momento aqui ele é muito sincero, né? A partir do versículo 14 aqui,
ele vem trazendo orientações fenomenais, fantásticas, né? É muito grande esses capítulos, mas ele fala do Consolador, ele fala do Espírito Santo, ele fala que era necessário ele passar por isso, ele morrer. No capítulo 15 ele diz que ele é a videira, né? E todo aquele que está ligado em Cristo, ele dá frutos, né? E aquele que não dá fruto, ele arranca e joga fora, porque não presta mesmo. E aí ele entra no capítulo 16, ele diz, olha, esteja preparado, que vocês serão perseguidos, vocês serão humilhados, né? Porque as pessoas não conhecem o Pai, vão perseguir, mas eles dizem que ele fala, né, novamente sobre o Consolador, que o Consolador ele iria nos orientar na palavra, e ele continua trazendo essas orientações, e no final, versículo 32, ele diz assim, eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então ele orienta, ele fala, olha, eu vou ser preso, vocês, né, vão se dispersar, Pedro vai me negar, ele diz, né, Pedro falou, não, de maneira nenhuma, eu não vou abandonar o Senhor Jesus, eu não vou negar o Senhor Jesus, e na hora que a corda aperta, né, que arrocha, ele vê que ele tinha a possibilidade de morrer também, ele, né, não andei com esse homem, não conheço esse homem. Então eles todos dispersam de medo também, né? E era necessário, já estava dito nas escrituras que isso iria acontecer, e Jesus Cristo havia falado isso aqui, né? Mas ele diz que mas não estou só porque o Pai está comigo. Então Deus deu força, o Pai deu força, né? O Espírito Santo deu força para Jesus conseguir passar isso, e ele fala no versículo 33, que foi o versículo que eu li, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele fala essas palavras, né? Ele diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. A nossa paz do cristão, a nossa paz, ela vem de Cristo. Então a paz interior, que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Então o cristão ele só tem a paz em Deus. A fonte do cristão ter alegria é Deus, a sua palavra, é nós termos comunhão com Ele, uma vida de oração, uma vida constante com o Espírito Santo, e aí sim nós vamos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Ele diz, no mundo tereis aflições. Não é possível nós vivermos nesse mundo sem termos aflições. Esse evangelho aí de só vitória, de que vem para Cristo, acabou o seu sofrimento, pelo contrário, nós vamos passar por muitas dificuldades, mas Deus está conosco. O Espírito Santo vai nos dar força para conseguirmos suportar todas as adversidades, os problemas, né? Porque os problemas nos fazem crer na providência de Deus, no cuidado de Deus. E esse evangelho que pregam dizendo que quando você aceita Jesus você não sofre mais, isso é mentira. Jesus Cristo ele diz que no mundo tereis aflições, nós seremos afligidos, nós passaremos por vários tipos de dificuldades, de perseguição, né? Muitas pessoas perseguem os cristãos, graças a Deus a gente vive num país democrático, né? Num país do Estado Democrático de Direitos, que é o Brasil, a gente pode aqui abertamente pregar a palavra de Deus sem ser perseguido, sem ser preso, mas sempre a gente sabe que tem a ação satânica tentando perseguir, tentando calar a igreja, né? E a gente observa isso em vários setores, e é uma ação, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As forças desse mundo são dirigidas, né, por Satanás, porque a maioria dessas pessoas que estão no poder, elas não têm o Espírito Santo, então elas são influenciadas por Satanás e agem contra a igreja, né? Claro que o Espírito Santo está aqui, nos ajuda a termos sabedoria e a igreja continua, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aí ele diz, né, tenho-vos dito isso para quem tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas ele diz, mas tende bom ânimo. Isso aqui é algo que o cristão deve ter bom ânimo, estar animado, saber que Deus está no controle de tudo, e que, como Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos curvar diante do mundo.
Deus poderia deixar aqueles 3 jovens morrerem na fornalha, mas ele falou: eu não vou desobedecer a Deus, eu vou adorar só a Deus. E é isso que nós temos que fazer, termos bom ânimo, estarmos animados. Foi isso que ele falou para Josué: Josué, tem de bom ânimo, medita nas escrituras dia e noite, e assim você vai cumprir tudo o que ela fala, e eu vou te fazer próspero, eu vou te fazer abençoado. Muitas pessoas hoje querem um milagre, querem ser abençoado, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Não é possível uma pessoa ser transformado, ser abençoado, se ele não obedece às Sagradas Escrituras, se ele não ama a palavra de Deus, se ele não tem o Espírito Santo, não tem milagre de uma vida plena, feliz, sem a verdadeira palavra de Deus, sem uma verdadeira transformação, sem o Espírito Santo agir. Esse negócio que as pessoas querem ser abençoadas, querem ser prósperas, vivendo uma vida de pecado, isso não vai acontecer. E mais, ela nem salva será se ela não se converter de fato. Então as pessoas só querem bênçãos, bens materiais. A gente precisa ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é o essencial para a vida do cristão. Não é bens materiais, não é bênçãos financeiras, bênçãos físicas, né? É sim a presença do Espírito Santo e a certeza, tomar posse da salvação. Não é carro novo, não é casa nova. Isso é bom, mas não é o essencial. Ele diz que nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, independente. O apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a contentar-me com o que tenho, tanto a ter em abundância e a padecer necessidades. Nós temos que ter essa sabedoria, essa graça de Deus. Para não ficar muito extenso esse vídeo, né? Eu vou finalizar aqui. Ele diz: tem de bom ânimo. Então nós temos que ter isso, um ânimo. Nós temos que ter bom ânimo, alegria, né? Estarmos sempre felizes, estarmos alegres. Ele diz: eu venci o mundo. Jesus conseguiu vencer o mundo. E se nós estivermos olhando para Ele, como ele diz aqui, né, em João 15: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se nós estivermos em Cristo, nós vamos frutificar. E é isso, nós precisamos estar em Cristo, que aí nós vamos aprender a suportar todas as dificuldades, as adversidades que o mundo, né, que o sistema mundano, ele está lutando contra as nossas vidas. E só em Cristo nós vamos conseguir vencer. Então, nós vamos vencer o mundo com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, né, e sendo orientado, guiado e cheio do Espírito Santo. Nós vamos conseguir, como igreja, né, conseguir passar por todas essas dificuldades, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, assim nós vamos conseguir cumprir, né, e vencer todas as dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida. Soberano e amantíssimo Deus, Pai, interceda em favor dessa pessoa. Que o Senhor abençoe a vida dela, Senhor, transforme o coração, dê força, porque essa pessoa vai passar por dificuldades, por aflições, mas o Senhor está dando força, o Espírito Santo do Senhor está com essa pessoa. E se ainda ela não te serve, que o Senhor abra os olhos espirituais dela e faça com que a partir de hoje ela receba a presença do Teu Espírito Santo e tenha o nome escrito no livro da vida e tome posse da salvação, Senhor. E seja cheia do Espírito Santo do Senhor e viva uma vida nova, uma nova vida na Tua presença, Senhor. Eu profetizo uma mudança espiritual, uma mudança na vida dessa pessoa, e que o nome do Senhor seja glorificado através dessa vida, Senhor, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.